Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, público presente, aos telespectadores da TV Câmara. Declaramos aberta a 17ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida a vereadora Iracema do Retalho para fazer a leitura do versículo bíblico. Boa tarde, senhor presidente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 22. Tem que vir assim, né? Obrigado. Ei, olha só, cadê o Nereu? Ele estava aqui. Pequeno expediente, artigo 121 do Regimento Interno. Não consta correspondência. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Tem. Com 10 pode fazer? Como é que eu faço? Colegas vereadores, diante da convocação da Comissão de Finanças, coloco em deliberação do plenário a suspensão da sessão. Em discussão, aqueles que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Só lembrando os colegas vereadores que nós estamos... Mas não é 254, é 251, né? 251. Então, nós tínhamos parado a sessão para a discussão do PL 251/2019, crédito adicional. Comissão de Finanças não deu o seu parecer. Uma questão, encaminhamento regimental, vereador Roque Matei. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, público aqui presente, boa tarde, quem nos assiste pela TV Câmara e redes sociais. Hoje foi um dia bem importante aqui para a Câmara de Vereadores, né? Como todos os dias de sessão e todos os dias de trabalho na Câmara, né? Então já quero dizer que o ano foi um ano muito produtivo, né? Mas eu gostaria, vereador Ninfa, de fazer um apelo a Vossa Excelência, porque nós estamos aqui com um conjunto de servidores, né? Desde hoje de manhã, aguardando o encaminhamento da PLC 51, que foi tratado em 2 comissões, e quando chegou na Comissão de Finanças, o senhor assumiu a relatoria, e eu fui procurado por pessoas aqui, por alguns, e mesmo lá embaixo com manifestações no plenarinho, pedindo, até porque muitos vão viajar, enfim, e tem os seus compromissos, que o senhor colocasse para nós, público, qual vai ser o encaminhamento dentro da comissão, visto que o senhor é o presidente e também o relator, para que a gente tivesse uma previsibilidade, inclusive, de fazer o nosso planejamento. Era esse o apelo que eu faço ao vereador Ninfa. Muito obrigado. Palavra livre aos colegas vereadores.
Vou suspender a sessão por mais alguns minutos para a questão de encaminhamento regimental. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Questão de ordem regimental, vereador Richa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e quem nos acompanha pela TV Câmara. Quero já de antemão pedir escusas regimentais, projeto 51, que ele de fato não está em regime ordinário e nós teremos que seguir os prazos que estão no regimento. Entretanto, presidente, essa comissão, essa reunião está aqui acontecendo de forma extraordinária. Portanto, na observância que meu gabinete e os advogados que trabalham nesse gabinete, não conseguimos compreender ou localizar algo que o regimento processe de informação para que nós possamos deliberar ou deixar de deliberar. Não existe um rito no regimento para a reunião extraordinária. Portanto, eu quero aqui fazer um requerimento, e vou passar a lê-lo, e peço que Vossa Excelência possa colocar em apreciação, assim como também possamos aqui ouvir os nossos procuradores da Câmara Municipal. Considerando que o regimento interno não prevê um rito próprio quanto à convocação extraordinária durante o recesso, é necessário que seja fixada por esta Casa um entendimento acerca dos prazos a serem aplicados. Para sanar essa omissão, sugiro que os projetos que foram reconhecidos nos regimes de urgência durante o período ordinário, devem manter a qualidade de urgência, também no período extraordinário, de modo a ser observada a continuidade do prazo de 30 dias para sua deliberação. Desse modo, solicito à presidência que coloque a matéria para a deliberação do plenário para que este decida qual o rito e os prazos a serem obedecidos na convocação extraordinária, realizada no recesso parlamentar, bem como os projetos os quais foram aplicados o regime de urgência, mantém essa qualidade nesse período, dando continuidade aos prazos suspensos. Este é o requerimento, presidente, e assim que Vossa Excelência colocar ele em discussão, peço também para que Vossa Excelência possa observar os nossos procuradores em suas explanações. Obrigado, presidente. Uma questão de ordem para o vereador Ninfo, antes de colocar o requerimento em discussão. Muito boa tarde a todos novamente. Eu queria fazer uma consideração aqui, que está se distorcendo todo o regimento interno e a lei e a determinação que há sobre o assunto. A lei orgânica do município diz no seu artigo 41 que o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º, o prazo referido neste artigo não ocorre, atenção, não ocorre nos períodos de recesso da Câmara. Aqui não fala se é extraordinário, não é extraordinário, simplesmente diz que não ocorre. Ou seja, pode-se fazer o que se quiser aqui, porque as cabeças das pessoas nem sempre aceitam a derrota. Portanto, podem fazê-lo sem nenhum problema, que nós haveremos de, com certeza, entrar com mandato de segurança para derrubar uma estupidez que aqui se falou agora. Vou repetir o pedido aqui do requerimento. Desse modo, solicito ao presidente que coloque a matéria em deliberação do plenário para que este decida qual o rito e prazos a serem obedecidos na convocação extraordinária realizada no recesso parlamentar, bem como se os projetos aos quais foram aplicados, o regime de urgência mantém essa qualidade neste período, dando continuidade aos prazos suspensos.
Continua em discussão o requerimento do vereador Richard. Vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, eu acho que o momento é bastante delicado e a condução muito incerta, né? Afinal de contas, todo esse período que a sessão ficou suspensa deixa muito claro a insegurança em relação às decisões a serem tomadas agora. Afinal de contas, acho que aqui já bem verbalizado pelo vereador Ninfo, né? Tem aqui, sim, uma incerteza em relação ao próprio regimento, e aí eu queria aqui evocar o artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Então, peço que o jurídico desta casa, os procuradores, possam discorrer em relação ao artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, no seu parágrafo 2º. Penso que a gente precisa, de forma muito responsável, é bem verdade, mas nós precisamos sanar toda e qualquer dúvida para que não tenhamos logo ali na frente uma decisão ou uma indecisão ou uma interpretação diferenciada daquela que o próprio Poder Judiciário vai interpretar. Por isso, eu aqui na condição de quem tem um pouquinho de experiência, penso que nós precisamos conduzir de uma forma muito segura. E o meu pedido nesse momento é em relação ao artigo 41 da Lei Orgânica do Município. Pedido antes, então, do vereador Facchini que possa escutar o jurídico dessa casa. Em deliberação, então, antes, porém, de deliberar o pedido do vereador Richard, que está na discussão, uma questão para liberarmos o encaminhamento nosso jurídico. Em discussão, encaminhamento regimental, não havendo em votação. Está aprovado. Uma palavra, doutor Denilson. O vereador Richard e agora o presidente Cláudio Aragão pediu para que nós nos pronunciássemos a respeito dessa situação. Nós, nesse instante, nós não temos condições de apresentar um parecer conclusivo a respeito de qual interpretação jurídica deveria prevalecer, a suscitada pelo vereador Ninfo, tendo por esteio a lei orgânica do município, ou a suscitada pelo vereador Richard Harrison. O que nós podemos apresentar aos senhores é um panorama, fazer uma espécie de relatório para que os senhores possam, então, decidir. E se houver necessidade de fazer um parecer jurídico a respeito dessa questão, nós também faremos, mas, para tanto, nós precisamos do tempo hábil para poder elaborá-lo. A discussão posta é sobre a fluência dos prazos e a qualidade do processo legislativo, considerando os períodos ordinários e extraordinário dos trabalhos legislativos. O projeto de lei que está sendo discutido especificamente quanto a esse apontamento é o projeto que versa sobre a abertura de um crédito adicional suplementar, PL 251. Pois bem, esse projeto, ele aportou na casa com o pedido de regime de urgência apresentado pelo senhor prefeito. E a dúvida é se o fato de a Câmara ter encerrado o período ordinário e ter convocado o período extraordinário, se essa qualidade de urgência permaneceria no período extraordinário e qual o prazo deveria ser observado, tendo em vista que, nos projetos sob regime de urgência, a Câmara dispõe de um prazo de 30 dias para apreciação, sob pena de sobrestar as demais deliberações que estão sob avaliação do plenário. Pois bem, a lei orgânica, como o vereador Ninfo bem colocou, em conjunto com o nosso regimento interno, estabelecem que, durante o recesso parlamentar, os prazos não correm. E, quando ela faz menção a essa nomenclatura, prazos, ela se refere e compreende a qualquer prazo, seja os prazos dos relatores para a apresentação
seus respectivos pareceres, seja o prazo estabelecido para a ultimação do processo legislativo dos projetos sob regime de urgência. Pois bem, uma interpretação possível é essa, de que todo e qualquer prazo não correrá durante o período de recesso. Outra interpretação ventilada pelo vereador Richard é que, durante o período de recesso parlamentar, os prazos não correm porque a Câmara de Vereadores não está instalada e não tem trabalhos legislativos acontecendo. Então, não faz sentido a Câmara de Vereadores, sem estar funcionando, ter que responder pelos prazos que o processo legislativo, os demais ritos, imporiam para a deliberação das matérias. Então, sem estar funcionando a Câmara de Vereadores, faz sentido que os prazos não corram. Agora, se a Câmara de Vereadores ela é convocada para se manifestar a respeito de um projeto específico sob o regime de urgência, daí se torna questionável se o projeto manteria essa qualidade de regime de urgência e se os prazos voltariam a correr, tendo em vista que existem trabalhos legislativos instalados para deliberação específica da proposição. Então, senhores, há duas interpretações possíveis. A de que os prazos não correm, pelo simples fato de o regimento interno e a lei orgânica ter feito menção especificamente a essa nomenclatura, e a outra interpretação visando uma sistematização e lógica de funcionamento da Câmara de Vereadores. Se a Câmara foi convocada a trabalhar e, de fato, existem trabalhos legislativos sendo desempenhados, daí não seria muito desarrazoável entender que os prazos eles voltariam a correr pelo seu restante e a natureza de urgência ela se sustentaria. Essa questão, da maneira como foi colocada, e eu, salvo engano, o vereador Rodrigo Facchini apresentou também um requerimento, o plenário teria que pacificar qual a interpretação deveria prevalecer nesse caso. Lembrando que, se for o caso de se aplicar a interpretação de que os prazos eles voltam a correr pelo seu restante durante o período de recesso parlamentar, há que se observar o regramento correspondente, inclusive aquele que estabelece que as comissões teriam um prazo de 2 dias úteis antes de encerrar as discussões para apresentar os seus respectivos pareceres. E, em apenas não apresentando os seus respectivos pareceres, então o projeto subiria para a deliberação do plenário. Senhores, a única coisa que eu posso fazer é pontuar as duas interpretações possíveis e, agora, pelos requerimentos que foram postos, o plenário decidiria. Senhor presidente, a minha indagação foi bastante clara em relação à Lei Orgânica Municipal. No seu artigo 41, quando nós vamos para o parágrafo 2º, ele deixa muito claro: o prazo referido neste artigo não ocorre nos períodos de recesso da Câmara. Então, eu acho que, para mim, fica claro. Então, penso que nós tenhamos que ter muita segurança, né? Afinal de contas, está aí, e aí Vossa Excelência, né, coloca duas interpretações. Vossa Senhoria, qual é a interpretação do judiciário, né? Eu acho que essa casa já tem experiência suficiente e sabe da insegurança jurídica, né? Nós já passamos por momentos semelhantes. Então, eu realmente tenho muita preocupação de dar sequência a essa sessão da forma que está se pretendendo, né? Agora, jogar a responsabilidade simplesmente para o plenário, penso eu que não é por aí, porque nós temos sim uma lei orgânica e temos sim um regimento interno. E essa dupla interpretação nos coloca numa situação de muita insegurança, né? Senhor presidente, eu sei que a sessão ficou suspensa por algum momento, vocês ficaram em reunião. Eu imagino, e aqui falo isso de uma forma muito fraternal, que esse era o momento de chamar todos os vereadores, seja do partido A, partido B, seja da base deste ou daquele, não importa. E não foi isso que aconteceu, né? Pelo menos o que percebi, foi um grupo de vereadores que se fechou com alguns assessores da casa, né? Assessores da casa e não dos vereadores, e a gente acabou não podendo participar dessa discussão.
né, eu penso que não é esse o caminho. Independente do nosso partido, independente da nossa opção, independente da bandeira partidária de cada um, talvez deveríamos estar todos reunidos para construirmos juntos uma solução a esse impasse. E não foi isso que aconteceu. Da minha mais parte alguma seria dúvida? isso. Para eu poder apresentar alguma coisa com mais segurança e convicção, eu teria que fazer uma pesquisa jurisprudencial mais detida, verificar como os tribunais têm entendido. Eu sei que, a respeito da aplicação do regimento interno, isso é passível de judicialização, de fato, e o judiciário, entendendo pela interpretação que seja mais concetânea com o regimento interno, com a Constituição Federal, com o processo legislativo considerado como um todo, pode suspender e adotar as medidas jurídicas que forem necessárias. Mas, da minha situação, da maneira como nós fomos demandados para apresentar uma resposta, senhores, assim, com todo respeito, eu não tenho condições de externar qual é a interpretação que é a mais adequada. Realmente eu não tenho. Palavra ao vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu entendo que existe sim uma intenção forte do governo necessária para aprovar o projeto, mas tem que ter o respeito a essa casa, o regimento e a lei maior. A lei orgânica se chama lei maior, porque nada pode afrontar ela e aquilo que está escrito. E está bem claro na lei orgânica que não corre quando está de recesso. Não corre, está bem claro. Não existe dúvida na escrita. Até em algumas situações há discussão de teses, interpretações. E é por isso que existe, eu sempre digo, bastante advogado, porque tem interpretações. Neste caso não tem interpretação. Neste caso é claríssimo, é claro. Nós estamos propositadamente, se for levado adiante, proposital, e aí é grave, errando. Porque nós sabemos que é o erro, porque a lei orgânica está clara. Inclusive, senhor presidente, essa questão do plenário existe, conforme o artigo 77 do nosso regimento interno, o plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara de Vereadores, constituído pela reunião dos vereadores em exercício e local e forma estabelecido nesse regimento interno. Parágrafo único. Nos casos omissos nesse regimento interno e na lei orgânica do município, caberá ao plenário decidir por maioria absoluta a solução a ser aplicada. O regimento também é claro. No caso de não estar na lei orgânica. Mas a lei orgânica está claramente colocando que o prazo não corre. E mesmo que corresse esse prazo, o prazo é dia 3 de janeiro. Não é agora, não estaria dentro do prazo. Teria que respeitar o relator. O relator que teve a propósito, se está errado, se está certo, isso é outra situação. Ele se posicionou e nós temos que respeitar o vereador. Então, das duas formas que querem ser feitas, está totalmente errada, cabe judicialização, sem dúvida nenhuma, e vai ficar feio para a Câmara de Vereadores. Vai ficar feio para os vereadores que não cumpriram deliberadamente o regimento interno e a lei orgânica, porque está sendo apontado claramente o que está correto e o que está errado. Eu não vou compactuar com isso, não vou. Se levar à frente, eu pelo menos vou me retirar, não vou votar porque não cabe nem votação, não cabe nem colocar em votação. Vamos respeitar aquilo que nós fizemos, que é a lei orgânica e regimento interno. Lembrando mais uma vez, lei orgânica é a lei maior da nossa cidade. Ela não pode ser descumprida e principalmente de propósito, com conhecimento daquilo que nós temos. Obrigado. Com a palavra o vereador Jaime Schroeder.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que acompanha essa sessão. Me sinto um tanto quanto angustiado agora nesse momento. Digo por quê? Nós estamos aqui em convocação extraordinária para deliberar sobre alguns projetos, alguns dos quais já foram deliberados e 2, no momento, encontram-se aqui aguardando a nossa decisão. Nós não estamos num período ordinário em que os ditos prazos que foram mencionados aqui são conhecidos por todos nós. E teríamos tempo, afinal de contas, semana que vem ou a outra, em prazo ordinário, estaríamos todos aqui para discutir quanto fosse necessário. Mas agora, nesse instante, vereador Maurício Peixer, nós estamos aqui discutindo estratégias de procrastinação. Eu não consigo entender isso. Se estamos todos aqui reunidos, vereadores e público interessado, para discutir a matéria, vamos discutir a matéria. Jogar para janeiro? Para quê? Qual a razão? O que muda daqui até janeiro? A lei não muda, meu querido. É procrastinação. Peço ao plenário, a palavra está segurada ao vereador James, que não se manifeste. Procrastinação, ao não ser que o presidente da Comissão de Finanças venha aqui e me diga que tem necessidade deste prazo, por complexidade do assunto. Mas, fora isso, não vejo justificativa para levar essa discussão para janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Richard. Continue em discussão, requerimento. Uma questão de encaminhamento regimental, só um minutinho.
Com a palavra, a vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, os nossos visitantes, ao público que nos assiste em casa, pelas diversas mídias. Eu queria só colocar o seguinte: independente de lei orgânica ou independente do nosso regimento, o que está impedindo que se faça a discussão nesse momento deste projeto? O que está impedindo? Nós temos o público interessado, tanto interno quanto externo. Nós temos a comissão aqui, o seu presidente, o vereador Ninfo. Por que nós não podemos discutir nesse momento, senhor Ninfo? Por que não podemos discutir? Senhor Ninfo, eu lhe concedo a palavra. Por que não podemos discutir nesse momento? Não, no microfone, por favor. O senhor não vai responder? Bom, que fique registrado. Por favor, a palavra está assegurada à vereadora, por favor. Então, que fique registrado que nesse momento, né, eu perguntei ao vereador Ninfo o porquê que ele não quer discutir e ele não quer responder. Então, por uma questão de bom senso, eu acho que estamos todos aqui desde as 9 da manhã. Então, eu acho que alguma decisão teria que ser tomada. E ao menos termos uma resposta. Por que não? É isso que eu gostaria de ouvir. Por que não? Obrigada. Suspendo essa sessão por 2 minutos para encaminhamento regimental.
Peço aos colegas vereadores que tomem assento nas suas bancadas. Os colegas vereadores que tomem assento nas suas bancadas para nós deliberar o requerimento do vereador Richard. Vereadora... Vereador Facchini, vereador Luiz. Vereador Facchini, vereador Luiz. Vamos reiniciar? Vai nesse rito aqui mesmo? Requerimento do vereador... Sessão reiniciada. Requerimento do vereador Richard, aplicação dos prazos previstos para o regime ordinário para o período extraordinário, quando ocorrer a convocação da Câmara de Vereadores, inclusive os prazos para o regime de urgência. Em discussão, requerimento... Em discussão, o requerimento. Não havendo... Quer discutir, vereador? Quer discutir, vereador Facchini? Quer discutir ainda não? Quer discutir, vereador? Não? Em votação. Não havendo, vereador Maurício Peixe. Peço para o plenário, se puder, só para a gente deliberar o requerimento, depois, em seguida, nós já vamos liberar todo mundo. Não havendo mais discussão, em votação o requerimento. O vereador Facchini quer discutir. É isso, nós estamos aqui para isso, essa é a nossa responsabilidade. Quero mais uma vez deixar registrado que está muito claro na Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 42, 41, no parágrafo 2º. Está muito claro. Eu, assim como já falado aqui por alguns vereadores, me nego a dar continuidade a esse processo. Está explícito. O plenário é soberano quando existe dúvida ou quando não está expresso na lei orgânica ou no regimento interno. Eu já estive sentado nessa cadeira. Aqui aprovamos a lote dessa cidade, um projeto extremamente complexo. O plenário é soberano na sua decisão quando não está expresso no regimento ou na lei orgânica do município, diferente do que está acontecendo agora. O parágrafo 2º do artigo 41 da lei orgânica deixa claro. Portanto, eu quero que isso fique registrado em ata. Nós estamos aqui caminhando para uma irresponsabilidade. Vereador Ninfo. O presidente, ele é o fiel do regimento interno. Votar alguma coisa que não está no regimento interno mostra improbidade. E o presidente é responsável por isso. E sofre sanções, portanto. Portanto, senhor presidente, o senhor pode colocar o requerimento em votação, mas o senhor será responsável, tenha certeza absoluta disso. O senhor é fiel, responsável pelo regimento interno e assim tem que proceder. Como disse o vereador Facchini, não há dúvida, nenhuma dúvida, não há dupla interpretação de nada, claro, limpo, sem dúvida. Ou seja, o senhor
é o xerife da casa. Portanto, haja como tal. Continua em discussão, vereador Maurício Peixe. Pois é, só para deixar claro também que o projeto que nós estamos discutindo é o do orçamento, da suplementação, né? É o único que está em pauta. E aí não tem dúvida nenhuma, porque nós, quando assumimos aqui, nós juramos seguir o regimento interno, né? A lei orgânica, não o regimento interno, a lei orgânica, que é a lei maior. Nós fizemos o juramento aqui, há um juramento. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós conhecemos agora a lei orgânica e estamos votando contra ela. Então, eu não tenho dúvida que o meu voto vai ser contrário por estar, sim, jogando no lixo a nossa lei orgânica. E aí, quando fala em procrastinação, é o adiamento, que o vereador James falou, daí me veio uma ideia de entrar com um projeto nesta casa para botar o Rio Matias de rio procrastinado, porque está levado de barriga, não tem nada a ver com a matéria. Mas procrastinar também é a gente se ausentar da nossa responsabilidade de fiscalizar. E os vereadores procrastinaram, fugiram da responsabilidade de fiscalizar. Então não pode cobrar uma coisa de alguém, do vereador Ninfo, como foi cobrada, se estão fazendo coisas diferentes. Estão fazendo coisas diferentes e que não fazem o seu papel. Então, quero deixar bem claro, tenho certeza, vou votar contra o requerimento por ter certeza que está errado, não é regimental e não está na lei orgânica. E espero que não se leve isso para frente, porque vai ficar feio para a Câmara de Vereadores. Continue a discussão. Não havendo em votação o requerimento. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Voto contrário do vereador Maurício, vereador Ninfo, vereador Facchini. O requerimento do vereador Rich está aprovado. Questão de ordem, vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, é com tristeza que eu venho nesse momento a essa tribuna e aqui com a responsabilidade de falar em nome do vereador Maurício Peixe, do vereador Ninfo, vereadora Iracema, vereador Odir Nunes. Nós estamos nos retirando do plenário com a ciência que a continuidade desta votação está ferindo o regimento interno e a lei orgânica do nosso município, que é a Carta Magna desta cidade. Então, com essa clareza, vocês estão, se derem continuidade, estão ferindo a lei orgânica que, aliás, que esse ano completa 35 anos. Ano que vem, agora completa 35 anos, lei orgânica que foi feita, elaborada, discutida e votada por vereadores, assim como nós, lá atrás aprovada, e que deixa muito claro, no seu artigo 41, no parágrafo 2º, que a continuidade da apreciação desse projeto
está ferindo a lei orgânica. Por isso, nós estamos saindo do plenário neste momento. Obrigado, vereador. Sendo aprovada, informa a Comissão de Finanças apresentar o parecer até o dia 23/12. Fundamentos no artigo 217, parágrafo 1º, sem o qual o projeto será encaminhado e colocado imediatamente na ordem do dia. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, a telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e notifico as senhoras vereadoras e os senhores vereadores a comparecer à sessão extraordinária, a realizar-se no dia 23. de dezembro, segunda-feira, às 9 horas da manhã e às 10 horas da manhã também. No dia 26 de dezembro, quinta-feira, 18 horas e 19 horas, para deliberar sobre o projeto de lei ordinária 251/2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Secretaria da Fazenda. A sessão está encerrada.